Olá, muito bom dia a todos os servos do Deus Altíssimo, a todos que foram chamados segundo o propósito do Deus Altíssimo para servi-lo. Ser servo de Deus é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Ter sido escolhido pelo Deus Altíssimo para fazer a obra dele na terra. Nós vamos falar mais uma vez sobre propósito de vida, uma vez que estamos nos preparando para o sábado do propósito de vida. E nós temos meditado acerca disso nesses últimos dias, mergulhado nesse assunto. Na última terça-feira tivemos um programa Obreiros em Foco excelente, com o testemunho do pastor Felipe, da Inglaterra. Se você não assistiu, o programa deve assistir, porque foi um programa espiritualmente falando muito rico. O testemunho do Felipe me abençoou e eu gostaria que todos também fossem abençoados com esse testemunho, até para que todos estejam ainda mais inteirados nesse assunto tão importante que é o que estamos tratando, propósito de vida. Vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos com o que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, indo em perseguição aos cristãos, com cartas de autoridade para prender os cristãos. E aconteceu isso. Vamos ler na passagem, coloca aí por favor, livro de Atos, capítulo 9, versículo 3, está escrito assim: E indo no caminho aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, agora que eu quero que você preste muita atenção, Paulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Semelhante ao que Samuel disse lá atrás, né? Fala, Senhor, o teu servo ouve. Então Paulo disse: Senhor, Senhor. Ou seja, Senhor significa dizer que eu sou servo, ele é Senhor. Então ele é o meu dono. E o servo, ele só é servo quando ele faz a vontade do seu Senhor. Ele precisa conhecer a vontade do seu Senhor para executá-la. Então, o relacionamento de Paulo com Jesus começou com essa frase: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aí Paulo entrou na cidade, foi visitado por Ananias. Ele ficou cego, Ananias orou por ele, ele foi curado, ele recebeu o Espírito Santo e a partir daí se tornou o apóstolo dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Então, o relacionamento de Paulo começou assim: Senhor, que queres que eu faça? Porque esse é o propósito. O Espírito Santo, quando vem sobre nós, vem com esse propósito, de que nós venhamos fazer o que Deus quer. Por isso, obreiro, obreira, colaboradores, servos, enfim, todos que estão acompanhando essa mensagem, viver dentro do propósito divino implica nisso. Ou melhor, está dentro disso que nós acabamos de ler. Todos os dias, nós temos que perguntar para Deus: Senhor, que queres que eu faça? Você sabe que normalmente as pessoas querem o que queres que eu faça de Jesus para o cego, da bênção, lembra? Que Jesus perguntou para o cego: que queres que eu faça? Normalmente as pessoas que querem que a vontade delas seja feita, elas querem ouvir isso de Jesus, mas elas não querem dizer o que queres que eu faça de Paulo. Não há como fazer a obra de Deus sem ouvir a voz de Deus. E não há como ouvir a voz de Deus
sem estar em espírito, em sintonia com Ele. Como é que o Espírito Santo vai falar com alguém que está em pecado, com alguém que está na carne, com alguém que está satisfazendo os caprichos do próprio coração, com alguém que está olhando para o próprio umbigo? Não há como. Por isso, nós temos que estar em espírito, fazendo a vontade de Deus e diariamente atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo, perguntando todos os dias para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estava lendo também no livro de Atos que havia um homem chamado Cornélio que ele era temente a Deus, mas ele não conhecia Jesus. Aliás, ele não era judeu, ele era gentil. E um anjo foi a Cornélio e disse assim: olha, manda buscar um homem chamado Pedro, e ele vindo aqui na sua casa, ele vai dizer o que você tem que fazer. E em contrapartida, o Espírito Santo falou com Pedro para ir à casa de Cornélio. Olha só que coisa interessante. Quando Pedro chegou lá e começou a falar de Jesus, o Espírito Santo caiu sobre todos da família de Cornélio. Olha só como que é a obra de Deus. Deus viu que Cornélio era sincero, mas não conhecia Jesus. E aí falou com Cornélio, para ele procurar a Pedro. E, consequentemente, também falou com Pedro para que Pedro fosse na casa de Cornélio e o Espírito Santo ali foi derramado. É assim que a obra de Deus se faz. Deus sabe quem são os perdidos, que são sinceros, que Ele quer salvar. E Ele só poderá levar esses perdidos sinceros que Ele quer salvar se Ele tiver servos ouvindo a voz dEle. Isso pode acontecer numa condução, no metrô, numa praça, no seu trabalho, na sua vizinhança, na igreja. O Espírito Santo precisa encontrar os Pedros de hoje, as pessoas que são sensíveis à voz dele, para ele enviar os Cornélios dos dias atuais. Então a nossa responsabilidade é muito, muito, muito grande. Vamos continuar orando nesse propósito todos os dias. Senhor, fala, o teu servo ouve. Prepare a folha, se você não tem, procure com o seu pastor, colhe a foto do altar da sua igreja e todos os dias ore. Senhor, o que queres que eu faça? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco de uma forma especial. O sábado do propósito de vida. E você, obreiro, colaborador, CPO, não importa, todos os servos são nossos convidados. E não se esqueça, se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que estar andando em temor, temor sincero, não temor religioso. O temor religioso, a pessoa tem uma rotina religiosa, mas ela não é sincera diante de Deus como Ele quer. Deus procura os sinceros. Então andemos diante dEle com temor, com sinceridade, em espírito, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar o que Ele quer de você. E se você fizer a vontade dEle, se você estiver no centro da vontade dEle, então o resto é resto. Você não tem que se preocupar com mais nada. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Continuem aí com o pastor, com o bispo local.